É bom nós podermos estar na casa do Pai. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo, capítulo 24, versículo 6. Salmo 24, versículo 6, e diz assim a palavra de Deus. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Vamos repetir, vamos ficar em pé e ler este salmo todos juntos. É apenas este versículo. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Pai, nós te louvamos neste dia, Senhor, mais uma vez, Senhor, por tudo o que já tens feito na nossa vida, Senhor. Muito obrigada pela tua fidelidade até este dia. Obrigada porque tu és um Deus bom, tu és um Deus vivo. Ó Senhor, e que cada um de nós possa buscar-te de todo o coração, Senhor. Que cada um de nós possa caminhar contigo, Senhor, em cada momento da nossa vida, Pai. Eu te agradeço por aquilo que já tens feito, por aquilo que vais fazer também, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Os irmãos podem ficar sentados. Eu hoje gostava de falar um bocadinho convosco, de meditarmos um pouco acerca do que é a revelação divina, a forma como Deus se revela a cada um de nós. Eu, quando estava a preparar este estudo, estava-me a lembrar de um livro, era um conjunto de 2 livros, eu não sei se vocês se lembram deste nome, que há uns anos atrás andavam a vender nas nossas livrarias, que era Os Caçadores de Deus. Isto era o primeiro. E depois seguiu o segundo volume, que era Os Descobridores de Deus. E eu, na altura, quando foi Os Caçadores de Deus, não me atraiu a atenção, porque pensei, Caçadores de Deus, que nome tão estranho. Não é? Víamos aquilo na Capu e passava... Mas depois de adquirir o segundo, Os Descobridores de Deus, fiquei com curiosidade de ler o primeiro também. Não é? E o Tommy Bennett, ele estava a escrever exatamente sobre aquelas pessoas que buscam a face de Deus e que procuram Deus nas suas vidas. Amém? E o que é que significa isto de buscar a Deus, de buscarmos que o Senhor se revele a nós, de buscarmos a presença de Deus? Nós sabemos que todas as pessoas... Todas têm consciência da existência de Deus. Eu, talvez há uns 3 anos, estive ali na Lourinhã com um grupo de alunos e na Lourinhã tem lá o Museu do Dinossauro. Não sei se alguém já foi lá, e nós fomos com um grupo de alunos de moral e a minha colega de católica sugeriu que fôssemos visitar o Museu do Dinossauro. Antes de irmos a Mafra, fomos depois para Mafra para ver o nosso Discovery, certo? Mas de manhã estivemos na Lourinhã e depois à tarde fomos para o Discovery. E quando paramos ali em Lourinhã, eles, além do Museu do Dinossauro e terem as coisas, também têm lá uma parte em que têm muitas coisas de arqueologia que têm encontrado. Assim, loiças e coisas que eles têm encontrado. E achei engraçado que a senhora que estava a falar, a guia que nos estava a fazer a visita, ela estava a dizer, olha, vocês são alunos de moral, não é verdade? Então deixem-me que vos diga que em todas as civilizações as mais antigas, na arqueologia, tem-se encontrado indícios que as pessoas acreditam em Deus. Porquê? Porque nos sepulcros delas, não é? Naquilo que se encontra das pessoas, elas acreditavam na vida depois da morte e tinham lá coisas que eram consideradas de adoração ou coisas que relacionavam as pessoas com Deus. Ou seja, em todas as civilizações que têm sido encontradas, as pessoas têm a consciência de que Deus existe. Há qualquer coisa como que um cunho, uma marca no coração das pessoas de que Deus existe e que nós temos que o procurar e que nós temos que nos aproximar dele. Existe, não é? Agora, nós podemos conhecê-lo melhor. Amém? Nós podemos conhecer melhor. Agora, devido ao pecado, muitas vezes nós temos-nos afastado de Deus. A humanidade tem-se afastado de Deus. E se nós vamos apenas pela voz da nossa consciência para nos aproximarmos de Deus, e nós até podemos pensar que sim, que a nossa consciência, que é aquela vozinha no nosso interior e que todas as pessoas sabem da existência de Deus, e às vezes até falamos com pessoas que nem congregam connosco e que não costumam ir à igreja nenhuma, e as pessoas, mas Deus, a minha consciência, eu estou muito ligada com Deus. Eu lembro de uma vez estarmos a falar com alguém lá no Alentejo que me dizia, eu gosto muito das coisas de Deus, eu tenho a Bíblia sempre aberta lá na minha casa, eu e Deus somos muito amigos, não conheço muito bem, não leio muito da Bíblia, mas tenho a Bíblia aberta lá em casa. Ok, e isto, a pessoa pode pensar que desta forma está a buscar a Deus. Agora, a verdade é que a nossa consciência leva as pessoas realmente a pensarem que sim, que existe um Deus, mas se confiarmos só na nossa consciência para buscarmos a Deus, ou só na nossa forma de pensar, naquela vozinha interior, para nós nos aproximarmos de Deus, a minha consciência, estou em paz com Deus, está tudo bem. Não confiem apenas na vossa consciência.
A nossa consciência não é de todo a voz que nós podemos confiar, não é? A nossa consciência nem sempre nos diz como agir, mas ela julga as nossas ações, não é? E nós sabemos quando fazemos alguma coisa errada que a consciência fica pesada, não é verdade? A consciência nos pesa. Porém, a nossa consciência por si só, ela não é uma fonte falível de revelação de Deus. Porque a nossa consciência, ela também tem o peso do pecado nela, não é? E quando nós olhamos para as pessoas que nos rodeiam, o facto das pessoas terem consciência de que Deus existe não é o suficiente para as pessoas se aproximarem de Deus. Não pode ser o suficiente, não é? E muitas vezes a nossa consciência, ela pode ficar mitigada. Agora usamos muito a palavra mitigada, não é? Agora por causa do Covid, a mitigação e eu fui ver o que é que isto significava e eu achei engraçado que a nossa consciência também fica mitigada. Mitigada é como que acalmada, é como que aplainada, está bem? E a nossa consciência às vezes fica desta forma, cauterizada, a palavra de Deus fala-nos em consciências cauterizadas, parece que nos habituamos ao pecado e já não há aquela vozinha. A nossa consciência não é de todo uma coisa falível. Porque às vezes quando nós nos habituamos e nos acomodamos a coisas que Deus não se agrada e quando nós não buscamos a Deus da forma certa e quando nós confiamos na voz da nossa consciência, nós pensamos que estamos a fazer as coisas bem e não estamos, não é? Muitas vezes a nossa maneira de pensar não é a maneira certa, não é? A sua natureza, a natureza de Deus dentro de nós. Além disso, além da consciência, também temos o nosso intelecto, a nossa capacidade de raciocínio. E quando eu penso no nosso intelecto, vem-me sempre à mente aquela imagem daquele senhor, o pensador, não é? Aquela figura de arte. E aquele senhor, o pensador, sabe onde é que ele estava a pensar? Alguém conhece esta obra de arte? É o pensador, é alguém que está a pensar e vê-se que ele está a pensar profundamente. E ele está à porta do inferno a pensar. Não é? A nossa mente, o nosso intelecto também não nos leva a aproximar de Deus. Deus deu-nos o poder de pensar, mas este poder é limitado. Não é? Deus deu-nos a capacidade de pensar, esta capacidade, mas o nosso pensamento não é também de todo o mais correto. Não é? Nem todos os problemas, a palavra de Deus até diz, malvado homem, ou maldito homem que confia no homem, ou que confia no seu próprio coração. Enganoso é o coração do homem mais do que qualquer outro caminho. E nós temos de ter muito cuidado com o nosso pensamento, que às vezes podemos ser enganados. Não é? E nem todos os problemas e perguntas da humanidade podem ser respondidas pela razão ou pelo pensamento. Isto porquê? Por aquilo que diz lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto é alguma coisa que é transversal a todas as pessoas, a todas as culturas. Ora, se a pessoa está destituída da glória de Deus, o seu pensamento, a sua consciência, não pode ter uma revelação plena de quem é Deus na sua vida. Não é bem? E nós temos que buscar o Senhor da forma certa, não é pelo pensamento, mas se tu pensares, mas se tu, olha, na tua consciência, sim, a consciência da pessoa é importante, mas não é de todo o mais importante. O Senhor quer se revelar a nós da maneira certa. Em Romanos, eu convido agora os irmãos a abrirem, por favor, Romanos 1, do versículo 21 ao 23. Estão dizendo, sábios tornaram-se loucos, ou seja, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, mas os seus corações eles se desviaram de quem era Deus e o seu coração insensato se obscureceu. E nós vemos estas pessoas assim, que parece que até conhecem Deus, mas não glorificam a Deus. E estão cheios do seu próprio intelecto, cheios do seu próprio pensamento. Que o Senhor nos possa ajudar a perceber então como é que nós podemos buscar ao Senhor. De que forma é que nós podemos buscar a Deus? Qual é a maneira certa de buscar ao Senhor? O Senhor quer se revelar a nós neste tempo. Amém? O Senhor, Ele quer se revelar a nós neste tempo. E Ele quer dar-se a conhecer. Amém? E Ele quer se dar a conhecer. Então vamos ver pela palavra, então como é que nós podemos saber quem o Senhor é. Ele quer se dar a conhecer para mostrar quem Ele é. Ele dá o primeiro passo. Sabem que quando os meus filhos eram pequenos, nós fazíamos uma brincadeira que se calhar vocês também fazem. Estou a ver ali a Tisha é capaz de fazer igual com o filho e o Helder se calhar igual. Mas quando os meus filhos eram pequenos, nós brincávamos às escondidas em casa. Não sei se a irmã Fátima também tinha esse hábito, de certeza que sim. Todas nós fazemos isso, quando os filhos são pequenos. E nós brincamos às escondidas e nós escondemos, que é para os nossos filhos virem à nossa procura. Não é? E às vezes estamos escondidos e chamamos pelo nome deles.
olha, anda cá a ver onde é que a mamãe está. E eles lá entravam, eles eram pequeninos, tinham ali uma diferença só de 1 ano, mas pequeninos, com 2, 3 anos, e gostávamos muito de fazer esta brincadeira. E para eles era engraçado que eles iam quase sempre procurar ao sítio onde a gente se escondia antes, não é? E se mudássemos o lugar, eles ficavam um bocadinho perdidos. Então o que é que nós fazíamos? O que é que nós fazíamos? Mães, o que é que nós fazemos? Chamamos, não é? Chamamos pelo nome deles. André, Nuno. E continuamos escondidos. E ele, pela voz, vai para nos encontrar. O nosso alvo é que eles nos encontrem, não é? O nosso alvo é que eles nos encontrem. E assim também é. Nós não estamos a brincar às escondidas com Deus, mas Deus quer que nós os encontremos. E o Senhor dá-nos pistas, tal como nós fazíamos com os nossos filhos, mas o Senhor dá-nos pistas para que nós o possamos encontrar. Ele faz-nos ouvir a sua voz, porque Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que nós saibamos quem Ele é. Não apenas por aquilo que ouvimos dizer, não apenas por aquilo que nós pensamos, ou por aquilo que a nossa consciência acha que está certo, mas Deus quer se revelar a cada um de nós e quer que nós tenhamos uma relação de intimidade com Ele. Eu não posso conhecer Deus pela maneira como o meu marido o conhece ou pela maneira como qualquer um de vós o conhece. Nós temos que conhecer o Deus pessoalmente, de uma forma pessoal, amém? E íntima. E então Ele dá este primeiro passo para que nós o possamos conhecer, amém? A palavra de Deus diz que nós podemos conhecer Deus. Olha, revelação, desculpem lá, revelação diz que é, o que é que quer dizer a palavra revelação? Aquilo que é revelado ou se torna conhecido que antes estava escondido ou desconhecido. Ou seja, e o Senhor se revela a nós pela sua palavra. Ele revelou-se a nós pelo seu amado Filho Jesus, amém? Ele revela-se a nós pelo seu Filho. Diz que o Senhor Jesus, quando esteve na terra, dizia assim: quem me vê a mim, vê ao Pai. E à medida que nós conhecemos Jesus, mas nós não vivemos no tempo de Jesus, como é que nós podemos conhecer Jesus? Como é que nós o podemos conhecer? Como é que nós podemos conhecer os seus ensinamentos? Estudando aquilo que está registado na palavra, estudando a palavra, lendo o que é que o Senhor Jesus deixou registado, o que é que Ele fez na terra. Como é que nós podemos conhecê-lo? Tendo uma relação íntima com Ele, falando com Ele, buscando, mas vendo aquilo que está na sua palavra também. Amém? O Senhor Jesus, Ele disse isto. Ele também diz lá em João 15,16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Estão a ver, é o Senhor que nos chama, a nós, para que nós o possamos conhecer mais. Foi Ele que escolheu a cada um de nós. Há um versículo que eu gosto muito e tenho sempre na minha boca: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E se nós tivermos a consciência do que é que isto significa, nós estamos neste lugar não porque nós amamos o Senhor, não porque somos boas pessoas, mas nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos escolheu a nós, porque Ele se revelou a nós, para que nós o possamos conhecer a Ele também. Amém? Para que o Senhor nos possa conhecer. Ele nos ama e Ele quer se revelar às nossas vidas. Amém? Em João, no capítulo 1, versículo 18, eu peço a alguém que leia, por favor, João 1,18, também para dar aqui um bocadinho de destreza bíblica e participarmos. João 1,18. Ok, então ele nunca foi visto por alguém, mas o Filho de Deus, ele faz conhecer a pessoa de Deus. Ele era a imagem do Deus invisível, não é como diz lá em João no capítulo 1, diz que ele era a imagem do Deus invisível e nós podemos conhecer Deus através da pessoa de Jesus Cristo, através dos seus escritos. Então o Senhor se revela para que nós o possamos conhecer e também Ele se revela para que nós possamos perceber a verdade a seu respeito. Amém? O que é que nós podemos aprender acerca dele? O Senhor apenas quer que nós o conheçamos, mas mais do que conheçamos, que nós possamos aprender acerca dele, que nós possamos aprender os seus pensamentos. Não é tanto aquilo que eu penso sobre o assunto, não é a minha ideia, não é as minhas tradições, mas a sua verdade. Amém? E a sua palavra, ela é a verdade. Não tem a ver com o conhecimento no meu intelecto ou a minha maneira de associar os pensamentos, mas tem a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. E aquilo que nós pensamos tem que ser sempre julgado, tem que ser sempre padronizado por aquilo que a palavra de Deus nos exorta e nos adverte. Amém? Em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, quem é que lê, por favor? 1 de Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo
conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Ui, eu acho que coloquei mal a referência. Ora, o homem natural Ah, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura ok. e não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Eu acho que ele estava em 2 de Coríntios, não era? Pronto, eu desconfiei logo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A nossa forma natural de sermos, e quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, quando nós somos confrontados com aquilo que Deus nos ensina, nós não conseguimos compreender as coisas de Deus de uma forma natural. Diz que porque as coisas parecem-nos loucura. Parecem loucura ao homem natural, e quando nós falamos das coisas de Deus, as pessoas às vezes não compreendem, e então erramos muito quando queremos ensinar, às vezes, preceitos, doutrinas pesadas àqueles que nos rodeiam, quando eles não percebem as coisas de Deus, quando eles não têm a vida em Cristo, quando eles têm que ser confrontados com o seu pecado e com a salvação, com o amor de Deus à sua vida, porque não percebem aquilo que a palavra de Deus ensina. Há pessoas que leem a Bíblia, e eu conheço algumas pessoas, e vocês também. Há algum tempo atrás nós tivemos o Nobel da Literatura, não é? O José Saramago, uma pessoa conhecida, o Nobel da Literatura, que conhecia a Bíblia, o livro, a letra, mas não conhecia nada do que dizia cá. E ele até tinha umas teorias completamente estranhas acerca da palavra de Deus e ele não conhecia nada. Ele até pôs a mulher samaritana no Antigo Testamento. Eu não sei como é que ele fez aquela ginástica numa entrevista, que ele foi-me colocar a mulher e eu disse, olha, está mesmo. Pronto. Ele conhecia o livro, as letras, as histórias, mas ele não conhecia a palavra de Deus. Isto para ele era loucura. Os irmãos percebem? Porque estas coisas, elas se discernem espiritualmente. E nós temos aqui mais um bocadinho. Então como é que nós podemos buscar a Deus? É nascendo de novo, é buscando ao Senhor espiritualmente, percebendo que as coisas espirituais têm que ser tratadas espiritualmente. Amém? Nós temos que orar quando vamos ler a palavra e fazer aquela oração do salmista: ó Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa compreender as maravilhas da tua lei. Porque se nós apenas lermos com o intelecto, ou se nós lermos apenas com o nosso raciocínio, nós não vamos ser alimentados espiritualmente. Nós precisamos de ler e com aquela convicção que o Senhor nos está a alimentar. Oh Deus, desvenda para que eu possa ser alimentada, para que eu possa compreender, para que eu possa ser usada nas tuas mãos. E o Senhor quer-nos trabalhar e quer que nós o conheçamos desta forma, que Ele nos possa ajudar. Amém? Precisamos que Deus se revele e também precisamos da ajuda do Espírito Santo que está connosco. Amém? Deste ensinador, deste amigo que está connosco e que nos guia em toda a verdade e que nos faz lembrar toda a verdade. Amém? Então Ele revela-se pela sua palavra para que nós possamos compreender. Além de conhecermos Deus, nós precisamos de o compreender. E para isso nós precisamos de estudar a palavra, meus irmãos. Hoje eu só quero falar sobre a importância de nós conhecermos e estarmos perto e deixarmos que o Senhor revele-se a nós. Amém? Que nós possamos ser buscadores de Deus. Mas daqueles que vão mesmo, olha, eu não gosto da expressão dos caçadores de Deus, não gosto. Mas se nós pensarmos à descoberta de um tesouro, que nós possamos ser daquelas pessoas que vão buscando a presença de Deus, que vão procurando mesmo e que o Senhor se possa revelar a nós. Amém? Ele também quer que nós possamos ter comunhão, que possamos ter intimidade. Ele quer que nós o conheçamos, Ele quer que nós aprendamos a sua verdade, a sua doutrina, aquilo que é fundamental para nós, que nós possamos descortinar aquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós, para as nossas vidas e para quem nos rodeia, mas acima de tudo Ele também quer que nós tenhamos comunhão com Ele. A sua criação para a humanidade foi para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. O Senhor deseja que nós possamos ter comunhão com Ele. Então, quando tu buscas ao Senhor, tu deves ter isto em mente. Amém? Que Ele quer ter comunhão contigo. O primeiro passo foi Ele que deu. Quando nós o buscamos, nós às vezes parece que estamos a fazer alguma coisa, ou até... Não, meus irmãos, foi Ele que já deu o primeiro passo para que tu possas entrar na sua presença e para que tu possas ter comunhão com o Senhor. Amém? Que o Senhor se possa revelar a cada um de nós. Em Atos, no capítulo 17... para que buscassem ao Senhor, amém? Para que buscassem ao Senhor. Os irmãos conhecem o contexto desta palavra, não é? Para que buscassem ao Senhor. Aqui o Paulo estava a falar junto lá na Europa, não é? Diante daquele altar ao Deus desconhecido, e ele estava a ensinar que Deus estava perto de cada um de nós. E eu gosto muito desta expressão, para que buscassem ao Senhor,
porventura tateando, ainda que Ele não está longe. E muitas vezes as pessoas que nos rodeiam, elas tateiam à procura de Deus. E este tatear faz-me lembrar, sabem o que é? Quando nós estamos sem luz lá em casa. Agora já não, já temos os telemóveis que ajudam bastante, temos lá as lanternas, não é? Mas antigamente como é que era? Quando acabava-se a luz, ficava tudo escuro, nós entrávamos na cozinha e tateávamos à procura dos fósforos, era assim, não era? À procura da carteira dos fósforos, a tatear, para que pudéssemos dar luz e pudéssemos depois iluminar uma vela e termos luz na nossa casa. E eu quando leio este versículo lembro-me sempre desta expressão, do tatear à procura de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que tu e eu, nós somos luz do mundo. Para que as pessoas que tateiam à procura de Deus possam ser iluminadas. E isso só vai acontecer quando nós estamos na presença dEle, quando nós sabemos quem Ele é, quando nós sabemos aquilo que Ele ensina, quando nós temos comunhão com Deus. Porque quando nós temos comunhão com Deus, o Senhor vai se revelar através das nossas vidas àqueles que nos rodeiam. A palavra de Deus ensina-nos que nós temos que ser luz para aqueles que nos rodeiam. Amém? E Deus realmente Ele anuncia agora a todos os homens. Oh, irmãos, e nós devemos orar para a salvação de todas as pessoas. Amém? O desejo do coração de Deus é que todos se salvem. Também sabemos pela palavra de Deus que se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então nunca duvides que estás a orar segundo a vontade de Deus pela salvação daqueles que te rodeiam. O Senhor deseja salvar e nós estamos a orar segundo a vontade de Deus quando oramos pela salvação dos nossos familiares, daqueles que nos rodeiam. Então o Senhor quer se revelar a cada um de nós. Amém? E o Senhor revela-se de maneiras tão maravilhosas. Olha, o Senhor revela-se logo pela natureza, não é? Eu costumo dizer que a natureza é o cartão de visita de Deus, não é? Se eu pegasse num telemóvel desmontado aos bocadinhos, às peças, e jogasse ao ar, que probabilidade é que eu teria que o telemóvel caísse todo montado na minha mão? Os irmãos sabem? Imagina, um telemóvel, olha, já nem digo um telemóvel, isso é outra coisa mais simples, sei lá. Olha, uma garrafa de água. Imagina que isto fosse um bocado de plástico, uma tampa solta, um rótulo solto e um bocado de água. E eu jogasse isto tudo ao ar, que probabilidade é que eu teria que isto caísse na minha mão criado numa garrafa de água? Já com a aguinha lá dentro e com o rótulozinho no sítio. É uma coisa tão simples, não é? Um rótulo, parece que é uma coisa simples. E nós depois pensamos que quando olhamos para uma planta, com a fotossíntese, com aquelas capacidades todas, que foi por acaso, que isto tudo foi concebido assim, não é por acaso. Ou seja, quando nós olhamos para a terra, e a palavra de Deus diz exatamente isso, lá no Salmo 19, diz que os céus manifestam a glória de Deus, não é? E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós podemos conhecer Deus também pela sua criação, e Deus revela-se pela sua criação. Amém? Ele revela-se mediante a natureza também. Diz que tudo aquilo que está criado, o seu poder, podemos perceber por aquilo que está criado, pelas coisas que se vê, aquilo que não se conhece de Deus, aquilo que não se consegue ver, podemos ver na sua natureza. Amém? E também podemos ver mediante a história. O Senhor, Ele se tem revelado de várias maneiras, mas a mais importante, meus irmãos, a mais importante, a grande revelação é aquela que vem na sua palavra. E se nós não despertarmos para buscar ao Senhor neste tempo, contando com a ajuda do Espírito Santo, de começarmos a cimentar a nossa relação com Deus, para crescermos na comunhão com Ele, nós estamos feitos ao bife, como se costuma dizer. Nós precisamos de estar neste tempo alertas. A vinda do Senhor, ela está perto. Amém? E nós precisamos de despertar para buscar a sua face. Eu gostava de terminar apenas com um versículo, com 5 versículos, em Isaías, no capítulo 6. Isaías, ele era um buscador de Deus, amém? Ele era um descobridor de Deus também. Ele já era profeta e nós aqui no capítulo 6 encontramos aqui ele a encontrar-se com Deus. E diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou ler, era só ler até aqui, mas eu vou ler mais 2 versículos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que
que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Quando nós procuramos a Deus, nós o encontramos. Amém? Quando nós procuramos a Deus, nós o encontramos. Isaías, ele teve esta visão da presença de Deus e ele viu a sua grandeza, ele viu a sua majestade, mas acima de tudo ele foi confrontado com a santidade de Deus. E diz que ele, quando estava a ser confrontado com esta visão, o seu sentimento foi: ai de mim, que estou a perecer, que sou um homem de lábios impuros e habito com um povo de impuros lábios. Quando nós vamos à presença de Deus, meus irmãos, e nós sabemos que descobrimos Deus, nós sabemos que entramos na presença de Deus, quando este sentimento da sua grandeza, da sua santidade, contrasta-se com a nossa pequenez. Nós sabemos que descobrimos Deus quando nós olhamos para Ele e vemos como nós somos pequenos diante dEle. Se esse sentimento não vem à tua vida, é porque tu não estás na presença de Deus, porque é impossível nós irmos à presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e não sentirmos a nossa vida tão pequena diante de um Senhor tão grande. Amém? Então, olha, mas o mais bonito é que realmente o Senhor, Ele trabalha nas nossas fraquezas, Ele trabalha nas nossas imperfeições. Ele fez isso com Isaías. Isaías, ele sentia-se impuro e o problema dele, ele dizia que eram os seus lábios, e diz que o anjo veio, tirou aquela brasa e tocou-lhe nos seus lábios. Quando nós descobrimos Deus, quando nós buscamos o Senhor, quando nós vamos à sua presença, nós somos confrontados com a sua grandeza, somos confrontados com a nossa pequenez, mas o Senhor trabalha nas nossas fraquezas, o Senhor trabalha nas nossas imperfeições, o Senhor trabalha nas nossas vidas. Amém?